Vamos iniciar com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Aula passada nós falamos sobre a revolução, o que é a revolução e como ela opera. E hoje nós vamos falar sobre a contra-revolução, que seria a segunda parte da obra de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, intitulada Revolução e Contra-Revolução. Então, inicialmente, como na outra aula eu perguntei o que era revolução, para ver se vocês tinham alguma ideia, eu também queria saber se vocês tinham alguma ideia do que seja contra-revolução. Se alguém tiver algum palpite. Pensando na ideia do contra, a gente pode definir como uma tese, algo que foi idealizado para ir contra aquela ideia para ir exatamente no nome que está dizendo, contra aquilo que já havia sido proposto. É isso mesmo. Uma defesa, talvez. Então, assim, o que a gente tem que ter em mente é que a contra-revolução ela é um movimento de reação. Ela reage à revolução. Porque existia uma ordem natural das coisas, a revolução atacou essa ordem natural, principalmente através do orgulho e da sensualidade, e criou a desordem em que a gente se encontra. Então, a contra-revolução ela é uma ação contrária à revolução, como já diz o próprio nome. E ela não pactua com a revolução, em nenhum caso. Então, ela é uma reação. A gente tem que lembrar de São Miguel Arcanjo, naquela revolução inicial, na primeira, na revolução modelo, que quando Lúcifer e os demônios se rebelaram contra a ordem de Deus, São Miguel Arcanjo fez a contra-revolução. Então ele reagiu à revolução de Lúcifer. Então é justamente isso. Ela é uma restauração da ordem. E então assim, ela não pode... Essa restauração nós operamos no mundo em que nós vivemos. Então ela não pode ser ela não pode lutar contra uma abstração, contra um inimigo imaterial, como um fantasma. Tem até aquela frase que as pessoas gostam de dizer, né? Que tem que odiar o pecado e não o pecador, ou então alguma coisa assim. Mas só que a gente tem que lembrar que o pecado abstrato, ele se materializa em uma pessoa, na pessoa do pecador. Ele opera no mundo físico a partir de pessoas, de instituições. Então assim, a gente não pode atacar simplesmente o pecado ou alguma coisa abstrata. Nós temos que atacar o pecado, obviamente, mas que ele opera no mundo físico. Então a contra-revolução ela não pode ser abstrata, ela não pode ser lutar contra o vento, contra um fantasma. Ela luta sim contra as más inclinações da alma, contra o pecado, mas ela ataca também materialmente no mundo físico. Então é isso também que nós temos que pensar, que nós vivemos em um mundo ferido pela revolução. E assim como um corpo, né, quando acontece uma laceração no corpo, ou então quando quebra um osso, a reação natural é que o corpo vai mandar para reforçar aquela área que foi atingida, e assim cria-se um tecido mais reforçado, alguma coisa assim. Então a gente tem que pensar que a revolução ela feriu a ordem natural, e a restauração da contra-revolução vem como para restaurar essa ordem de uma forma mais robusta do que a anterior. Isso já aconteceu na história, só a gente pensar, por exemplo, quando houve a Revolução Protestante no século XVI, que aí logo em seguida veio o que se chamou Contra-Reforma, né? O Concílio de Trento,
E aí fundou-se a Companhia de Jesus, os jesuítas e tudo mais. Então, assim, depois de ser atingida, a igreja veio mais forte do que antes. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai restaurar para tentar transformar esse estado caótico em algo mais sólido do que era anteriormente. Então, assim, respeitando a igreja, o Papa, sacralização da vida, da sociedade, em oposição ao laicismo que a gente vive, a perseguição da fé. E então, o respeito à hierarquia natural, à ordem natural e hierárquica das coisas, em atacando o igualitarismo da revolução. Também detectar e combater o mal, principalmente nas suas formas iniciais, embrionárias. Aquela coisa, a doença, quando é detectada no início, ela é mais fácil de ser eliminada. E principalmente em oposição ao liberalismo, ao mal moral, aos danos morais causados pela revolução. Então, a contra-revolução, ela pega este ambiente, que é um ambiente de hoje, que ela enaltece a vida atual, ela tem um amor muito grande, um apego muito grande ao presente, ela vê o futuro com olhos de adoração ao futuro, e ao mesmo tempo ela tem um desprezo ao passado, muitas vezes até ódio. Então, a contra-revolução, ela é tradicionalista. Por quê? Nós entendemos que nós somos herdeiros de um legado, que nós não chegamos aqui caindo no céu que nem um raio. A gente encontrou a nossa sociedade porque nós somos herdeiros de uma tradição cristã, de costumes, de instituições. Então, a fé, a nossa própria fé católica, nós somos herdeiros, nós carregamos o que os nossos antepassados, nossos ancestrais trouxeram para nós. Então, nós temos que amar a tradição, porque, inclusive, a tradição é um dos tripés da igreja. Sem a tradição, a gente tira um dos pés da igreja católica. Nós somos tradicionalistas nesse sentido, em reconhecer o valor do passado e nos reconhecer como herdeiros desse legado que foi deixado pelos nossos ancestrais e principalmente pela Santa Igreja. E também lembrar que existem falsos tradicionalistas. E nós vemos pessoas que têm um apego a ritos, tradições, costumes, mas ele não é um apego que está ligado à verdade e à fé, porque nós entendemos que nossa tradição ela vem de uma sociedade cristã. Essas pessoas têm um apego aos costumes e tradições simplesmente ou por apego mesmo, ou então por um caráter de utilitarismo, de função. Nós vemos muito isso em alguns conservadores de matriz inglesa e americana. Tem apegos eles reconhecem o valor das estruturas que a gente tem, mas ao mesmo tempo eles falam, por exemplo, tem um autor que ele fala de coisas permanentes. Então, assim, é um valor que não está ligado à tradição cristã. Então, é importante estar ligado, reconhecer. Tanto que o Dr. Plínio, na obra dele, ele chama essas pessoas que amam a tradição pela tradição de arqueologistas. Eles não são tradicionalistas, eles são arqueologistas. Eles gostam das estruturas do passado, mas simplesmente por um caráter funcional, muitas vezes. Porque viram que essa ordem funciona para a nossa sociedade. E também tem a questão a revolução, ela atua, o Dr. Plínio ele diz que ela atua parecido com uma figueira brava, que é uma árvore que ela nasce a partir do tronco de outra árvore
envolve a árvore e depois termina matando ela. É como se fosse um parasita. Então, a revolução, ela nos cerca, nos envolve e depois absorve a sociedade cristã. E cria uma nova ordem, cria uma ordem artificial. Então, apesar disso, apesar de nós estarmos vivendo num momento caótico, né, de revolução, ainda existe, nem tudo está perdido, né? Ainda tem pessoas que mantêm em sua mente, em sua alma, uma tendência contra-revolucionária, uma tendência a ver o valor do que é verdadeiro e do que é bom. E tanto que no livro ele chama isso de que nós estamos vivendo um estado híbrido. Nós estamos em um momento em que coexistem o bem e o mal ao mesmo tempo. Coexistem as pessoas revolucionárias e contra-revolucionárias. E esse estado não é um estado que é positivo, porque a contra-revolução tem que suplantar a revolução. Então nós vivemos nesse estado ainda que ainda há tempo. Ainda existem pessoas que se levantam, que despertam, que têm consciência. Então, esse é o estado que nós vivemos agora, o estado de hibridez, um estado híbrido em que a revolução e a contra-revolução coexistem. Tem a questão da contra-revolução ela ser conservadora. Ela é e não é conservadora ao mesmo tempo. A contra-revolução ela não é conservadora no sentido de conservar o que não presta na atualidade. Já ela é profundamente conservadora nos aspectos atuais, em preservar o que é de valor, porque nem tudo que a gente tem hoje não presta, é ruim. Então a gente não vive numa bolha, a gente não vive parado no tempo. Nós temos que reconhecer que temos coisas positivas e que essas coisas positivas que temos hoje devem ser conservadas também. Então, ela é conservadora nesse sentido. Mas se for para conservar o estado híbrido em que a gente vive, ela não é conservadora. Outra coisa. Ela é progressista. Parece estranho a gente dizer que a contra-revolução é progressista, mas ela é progressista. Ela é progressista do verdadeiro progresso. Por quê? Nós temos hoje o que a gente chama de pautas progressistas, pessoas progressistas, que defendem, se a gente for parar para pensar, defendem todas as pautas revolucionárias. Mas isso é uma falsa progressão. A progressão, o progressismo verdadeiro, ele é condição essencial da contra-revolução, que é o quê? Em primeiro lugar, o progresso da alma. Então, claro, o progresso material, sim, também, por que não? Mas um progresso material justo, com um aproveitamento reto da natureza, como diz a ordem divina. Esse aproveitamento reto com a natureza para servir ao homem, em contraposição a essas visões, principalmente ambientalistas que a gente vê hoje em dia. A natureza ela é para servir o homem, segundo a lei de Deus, mas um aproveitamento reto da natureza. Isso é uma questão até um pouco óbvia nos dias de hoje, né? Progresso da alma, perfeição moral, um reto aproveitamento das coisas materiais. Esse é o progresso real. Incentivar a verdadeira fé, que é a fé católica, incentivar a verdadeira filosofia, a verdadeira arte, literatura. E tudo isso ele tem um aprovimento do corpo, ele faz bem ao corpo e faz bem à alma. Isso é um progresso, o progresso como deve ser. E não simplesmente ou um progresso material por ser material, mas um progresso integral. Esse é o progressismo da contra-revolução. Bom, agora, quem é o contra-revolucionário? O que é o contra-revolucionário? Nós temos o contra-revolucionário integral.
Contra-revolucionário atual, que é o quê? A pessoa que entende tanto a revolução quanto a contra-revolução. Ele sabe os mecanismos, sabe os benefícios, os malefícios, e ama a contra-revolução e odeia a revolução. Por quê? Como a gente já sabe, quem ama algo, odeia também, na mesma intensidade. Que é uma coisa que a gente também vê que se perdeu nos dias atuais. Se eu amo uma coisa, eu odeio tudo que pode destruir aquela coisa, tudo que pode afetar de alguma maneira negativamente aquela coisa. Então, quem ama a Deus, odeia o diabo. Eu não posso amar a Deus e o diabo ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Nem em menor intensidade também, né, inclusive. Mas quem ama uma coisa, odeia outra. Então, quem ama a contra-revolução, ela tem que odiar a revolução. E o contra-revolucionário atual, ele não só compreende a revolução e a contra-revolução, como ele ama e odeia. E tem isso como eixo das suas ações. Só que, aí é que está, ele não precisa ser uma pessoa esclarecida, não precisa ser uma pessoa intelectual, não precisa ter conhecimentos superiores, não. Isso, às vezes, é uma própria inclinação da alma. Quem vive de forma correta, reta, já tende à contra-revolução. A gente pega o exemplo Santa Joana d'Arc. Ela não era uma grande teóloga, uma grande intelectual, nem era universitária, não era nada. Mas a profundidade teológica de Santa Joana d'Arc espantava até os juízes de Santa Joana d'Arc. Ela não tinha instrução como a gente conhece hoje. E tanto que nós vemos que muitas vezes a maior força contra-revolucionária na história são os camponeses, as pessoas simples. Tanto que hoje já carrega até uma mácula, né, que esse pessoal universitário geralmente quem são os principais agentes da revolução. Então, a contra-revolução ela não necessita exatamente da pessoa ser um intelectual, ter uma educação superior, enfim, universitária, seja o que for, vida intelectual muito. Claro, se ela puder unir tudo, muito melhor, mas ela não precisa. Então, esse é o em estado atual, a pessoa que conhece, sabe os mecanismos e tem isso como eixo da sua vida. E também temos o contra-revolucionário em potencial, que é o quê? Aquela pessoa que mais ou menos tem aquelas ideias morais bem construídas na sua cabeça, tem uma tendência ao bem, ela tem bom senso. São pessoas que geralmente a gente conhece, né? Que eles têm atitudes e pensamentos contra-revolucionários muitas vezes, e só que eles têm algumas tendências, algumas opiniões revolucionárias. Ele vamos dizer assim, a maior porcentagem dele é contra-revolucionário e tem aqueles 10% ali de revolucionário. Então, assim, geralmente essas pessoas, eles têm uma abertura, eles têm um coração aberto, eles, quando instruídos, quando alertados corretamente, eles tendem a se tornar contra-revolucionários. Então, o contra-revolucionário em potencial é essa pessoa, que ela tem coágulos de algumas opiniões revolucionárias, mas, via de regra, ela é contra-revolucionária. Agora, a tática da contra-revolução. Em relação de um contra-revolucionário com o outro, os contra-revolucionários. O que é que acontece? Eu acredito que muitos de vocês, antes da gente começar a se reunir, às vezes, a gente se sente isolado, muitas vezes, por conhecer a verdade, por defender a igreja, por ter opiniões. Então, muitas vezes, a gente se sente oprimido, silenciado, né? A gente, às vezes, tem vergonha e medo de expor as nossas ideias.
vive no que a gente chama de espiral do silêncio, se sente isolado, se sente sozinho, acha que é muito difícil encontrar outro contra-revolucionário. E assim, isso leva ao desânimo, né? A pessoa fica pessimista, principalmente vendo esse meio que a gente vive. Então, a atitude contra-revolucionária, ela visa também encontrar outros contra-revolucionários. Por isso a gente aqui se expondo, ou então depois uma pessoa que vai assistir o vídeo, alguma coisa assim, acompanha o Instagram, então ela sabe que nós estamos aqui, que a gente se reúne, que tem pessoas que pensam dessa maneira. Então a atitude contra-revolucionária em relação a outro é principalmente de atrair, de saber que aquela pessoa não está sozinha, que tem outras pessoas. Não é tão difícil quanto parece, por mais que às vezes pareça. E que em primeiro lugar, claro, a gente conta com o nosso Senhor Jesus Cristo, com a Virgem Maria, com todos os anjos e santos. Então a pessoa não está sozinha, nunca ela está sozinha. Em segundo lugar, tem outras pessoas que, quando nós soltamos a nossa voz, quando nós falamos a verdade, outras pessoas são alcançadas também. E muitas vezes são essas pessoas que encontram em pessimismo, sozinhas. E elas vão ver que não estão sozinhas, que existem outras pessoas. Então nós temos que procurar conseguir mais pessoas. Agora, em relação ao revolucionário, o Dr. Plínio ele fala que a arma mais eficaz contra o revolucionário é exposição. Por quê? Porque a gente vê que o movimento revolucionário ele se vale de se ocultar também. Ele mostra ali, é como se fosse o iceberg, né? Aquele analogia do iceberg, né? Ele tem a ponta do iceberg e tem aquele gigantesco embaixo. Então, o movimento revolucionário mais ou menos é isso. Ele mostra a pontinha dele, muitas vezes parece inofensivo, parece bom, e por baixo tem aquela face horrenda da revolução, que ele gosta de esconder e manter oculta para ninguém ver. Então, a exposição, desvelar o que está velado, trazer à luz, essa é a nossa principal arma. Essa é a nossa arma porque eles, como eu disse, eles preferem agir na surdina. Até quando a gente vê a revolução rápida, ela fixa o olho, enquanto a revolução de marcha lenta vai acontecendo. Porque ela às vezes precisa que tenha atenção para cá para poder ela agir aqui. Então nosso papel é expor toda a face revolucionária. Expor a face de ódio verdadeiro que eles são. Então, para isso a gente precisa ter o quê? Conhecimento, entender, ter uma boa retórica, ter uma boa dialética no sentido grego, não no sentido de Hegel. Então, assim, nós temos que nos formar para poder combater o nosso inimigo, né? De forma coerente, de forma inteligente, como diz a Escritura, ser astutos como uma serpente. A gente tem que entender isso. Nós temos que ser astutos. Ela tem que ser, a nossa exposição ela tem que ser efetiva. Não adianta ser maravilhosa e não atingir diretamente. Então, vamos ver inclusive isso mais para frente. Em relação à posição do contra-revolucionário, em relação ao semi-contra-revolucionário. A pessoa do semi-contra-revolucionário, ela é mais ou menos como a do contra-revolucionário em potencial, só que ao contrário. O semi-contra-revolucionário, ele é filho da revolução, ele é revolucionário de fato. Porém, ele tem coágulos contra-revolucionários, ao contrário do em potencial. Então, ele é um revolucionário que tem alguns pontos contra-revolucionários. O que é que o contra-revolucionário autêntico deve fazer em relação a essas pessoas?
Nós podemos cooperar com eles, com essas pessoas revolucionárias em alguns pontos não. Eu até queria perguntar, você acha que deveríamos cooperar com eles ou não? Não. Não? Não deveríamos. Não, em tese não. Por quê? Porque eles são revolucionários, né? Mas, pontualmente, em questões objetivas específicas, eles podem ser nossos aliados. Só que a gente tem que entender, com muita cautela. Porque o principal erro da contra-revolução é o quê? Confiar demais em quem não deve. Então a gente vê, é um erro muito comum da gente ver, de a pessoa confiar tanto e no fim, né, o backstab, né, a facada pelas costas. Então assim, são revolucionários, isso a gente tem que ter em mente, eles são revolucionários. Mas eles podem cooperar pontualmente em coisas objetivas e só. Cautela, prudência da nossa parte. Então, a questão das massas e das elites. Antes disso, deixa eu falar, já que a gente está falando mais de debate, de desvelar o que está velado, a gente tem que lembrar que o revolucionário ele tem uma contraofensiva também. Porque a figura dele é aquela figura que gosta de chamar a atenção, é verborrágica, né? Eles são petulantes. Isso a gente vê em qualquer manifestação deles. Eles gostam, inclusive, de ficar apontando o dedo, dizer você é isso, você é aquilo. Eles chamam a atenção. Então é isso que eles gostam. Agora, quando eles encontram um adversário forte, um adversário corajoso, na obra de Dr. Pino diz que eles tendem ao silêncio. Um silêncio meio constrangedor. Sim, eles tendem ao silêncio, mas hoje em dia eu diria até que eles têm outra alternativa além do silêncio, que é o que? A vitimização. Que hoje em dia a gente vê que é muito comum, porque no tempo dele ainda existiam pessoas de envergadura moral, né? Pessoas com fibra moral. Hoje em dia a gente não tem mais, então o povo, eles não só silenciam, como eles também se vitimizam quando encontram um oponente realmente valoroso. E muitas vezes eles até apelam à coletividade, eles precisam de muita gente para fazer muito barulho, para poder não aguentam um debate ou alguma coisa assim, um confronto racional entre duas pessoas. Eles precisam de muita gente, de muito barulho, né, desse tipo de coisa. Sim, agora em relação às massas, como eu tinha voltado, a revolução ela aconteceu principalmente, em primeiro lugar, nas elites. Então, as elites revolucionárias conduziram as massas revolucionárias. E é assim que a gente deve atuar, formando uma elite contra-revolucionária para conduzir massas contra-revolucionárias. Porque até o professor Olavo fala, né, que tudo que a gente está vendo hoje já foi pensado décadas atrás em universidades. Então, assim, nós temos que formar a elite contra-revolucionária para combater. A gente tem que ganhar as massas, isso é importante, tem que ganhar as massas. Não pode ser um movimento só de elite. A elite ela tem que conduzir a massa, mas o quanto antes, o mais rápido possível, ele tem que chegar à massa. Os meios de ação, nós temos os grandes meios de ação, né, que a gente deve tender a eles, inclusive, que é, no caso, na época do livro, né, no fim dos anos 50, ele estava falando de rádio, de TV, grandes veículos de mídia, de comunicação, que ainda, querendo ou não, ainda são potência muito grande nos dias de hoje. Claro, nós temos a internet, né, para contrabalancear isso aí, mas ela também, existem os meios modestos, que é o quê? Que é a ação do individual de cada um, que é pequenas publicações. No tempo dele ele falava de pequenos jornais, cátedras e universidades.
Então, assim, a internet ela pode ser pequena e pode ser grande ao mesmo tempo. Porque nós vemos que a internet é a maior potência hoje, isso aí eu não tenho nem dúvida. Em questão de comunicação. Nós temos, né, mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, tem podcasts, hoje está muito na moda o podcast, né? E assim, a internet ela deve ser usada a nosso favor. Já, graças a Deus a gente já está sendo usado, já usa a internet, né, a favor da contra-revolução. E ela deve ser usada. Ela pode ser um meio modesto, quando ela atinge poucas pessoas, mas também pode ser um grande meio de comunicação quando ela começa a crescer, né, a se expandir. Então é um meio importante. Mas a gente deve atingir todos os meios que a gente puder. Agora nós temos slogans que a revolução usa para atacar a contra-revolução. Em primeiro lugar, tem o slogan que diz que a contra-revolução ela é estéril porque ela é anacrônica. Ou seja, como se ela fosse só vivesse do passado, como se fosse uma assombração do passado que veio parar aqui nos dias de hoje. Ela não se adequa aos nossos tempos. E isso é muito falso. Por quê? A revolução ela tem a história como se fosse uma linha reta apontando para cima. E ela não volta, ela só vai para cima, só no fim a gente sabe que é para baixo, mas é o caráter progressista falso, né? Que ela acha que é aquela linha contínua. Só que não é assim. Nós podemos ver em experiências da história que a história tem idas e vindas também. A gente pega como exemplo, tem exemplos bons e tem exemplos ruins, inclusive. Tem um que eu esqueci de falar na aula passada, que é o Renascimento. Que ele foi um dos fatores importantes para acontecer não só a Revolução Protestante, como o Iluminismo e a Revolução Francesa. O Renascimento, ele é o quê? O nome está dizendo Renascimento. O que foi que ele renasceu? Ele renasceu o humanismo pagão. Que até o Padre Paulo Ricardo ele fala que na verdade foi um remorrimento, não foi um renascimento, né? Que ele renasceu o quê? O que não presta. Porque o que prestava da Grécia e Roma pagã, a igreja levou para frente. A igreja cristianizou, a igreja batizou a tradição pagã que prestava. E o que foi que eles trouxeram? Trouxeram o humanismo renascentista, né? Então trouxeram do passado pagão, uma coisa negativa. E, por exemplo, a Espanha passou muitos séculos aí tomada, né, pelos muçulmanos, uma parte da Espanha. E mais para frente nós tivemos sim um renascimento de verdade, um renascimento da Espanha católica, né, quando a coroa da Espanha retomou aquelas terras e voltaram a ser terras católicas. Então, ela é uma coisa que vai e vem, para o bem e para o mal. O que a revolução chama de moderno hoje em dia é o quê? É o que dá liberdade ao orgulho e à sensualidade só. Tanto que não é nem um pouco difícil eles trazerem uma tranqueira velha do tempo pagão para os dias de hoje com uma capa nova e vender como se fosse algo moderno, algo novo. Não é. Quase tudo isso que a gente conhece hoje em dia já existiu desde sempre. Tem até aquela Camille Paglia, né, que ela fala da relação entre esses fenômenos de gênero e a decadência das sociedades, inclusive das sociedades antigas, ou seja, era coisa que já existia. Não tem nada de novo debaixo do sol. Então, assim, o que eles trazem coisas velhas, carcomidas, com a capa de coisa moderna, por quê? Porque ela ajuda a revolução, simples e fácil. Já contra a revolução, como ela bate, ela vai de encontro, ela se torna uma coisa obsoleta, antiga, obscurantista, vocês são anacrônicos, vocês vivem do passado. Não. Nós podemos recuperar esse terreno. E nós estamos perfeitamente bem onde estamos.
Porque a gente tem que entender isso. A gente veio aqui agora, então é agora que a gente tem que lutar. Nesse cenário de agora. Outra coisa outro slogan que eles falam é que ela é estéril porque ela é negativista. Ela vive só de negação. Negativismo é uma palavra que hoje está muito em voga, né, inclusive. Só que a gente tem que entender que sim, a Contra-Revolução ela é afirmativa. A gente se pauta na Santa Igreja Católica. Então ela é um movimento de afirmação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, sim, ela é negativista também. Ela traz um negativismo sadio, um bom negativismo. Por quê? Pelos motivos que eu falei anteriormente. Quem ama uma coisa, odeia outra. Então a gente afirma o amor a uma coisa e afirma o ódio a uma coisa também. A gente combate uma coisa também. Então a gente é negativista sim. Só que um negativismo positivo porque a gente tem algo a zelar. A gente ama algo. Então ela é afirmativa, mas também ela é negativista. Outro slogan é que a argumentação contra-revolucionária ela é polêmica, ela é danosa. E isso é verdade em certo sentido. Ela é polêmica, isso aí eu não posso negar. Mas é uma polêmica que também é uma polêmica positiva. Por quê? No caso eles falam de polêmica principalmente para atacar as obras contra-revolucionárias e também porque a gente ataca o que está velado, o que está oculto. Então a gente tem que sempre estar focando o olho na revolução, nos revolucionários, removendo o véu e apontando. Então por isso se torna polêmica. Só que a gente tem que lembrar o quê? Do Sagrado Magistério da Igreja Católica, guardião do depósito da fé, guardião da verdade. Então, a gente, quando o magistério combatia uma heresia no passado, ele não tinha medo de ser polêmico, de não estar dizendo, olha, isso aqui é errado, isso aqui é certo. Defender a verdade, guardar a verdade e apontar o erro. Então, de certa forma, eles podem ser polêmicos de uma maneira. Então, não seria uma polêmica errada, porque a gente se espelha nisso. A gente mostra o que está oculto, ataca com veemência e afirma o que é verdadeiro, o que é bom e o que é belo. Então, de certa forma, isso é ser polêmico, né? Só que tem algumas atitudes erradas que os contra-revolucionários fazem em relação a esses slogans. E o primeiro deles é abstrair dos slogans revolucionários. Ou seja, se valer só de embates intelectuais em universidades. O combate intelectual ele é interessante, ele é importante, ele é necessário. Mas ele não pode ser livresco. Ele não pode ser uma coisa intocada ali dentro da sua da sua redomazinha. Né? Então, assim, ela tem que ganhar opinião pública, como a gente falou. Como eu falei antes, né, anteriormente. Outro erro também é tentar eliminar aspectos polêmicos da contra-revolução. Então é aquela coisa, né? Tentar deixar mais palatável, mais docinho, mais agradável a todos. Tirar os... isso é muito forte. Vamos tentar, né, fazer de uma forma mais moderada, mais tranquila. Tentar convencer de outra forma. Então, assim, dessa forma a gente não ataca com intensidade nem com verdade a revolução. Então, assim, é aquela coisa, você no fim esvazia a contra-revolução. Até o Dr. Plínio, nessa parte, ele fala assim, que seria mais ou menos como um chefe de Estado, num momento de guerra, ele vê a tropa inimiga chegando, eles invadem, cruzam a fronteira, invadem seu território, e o que é que você faz? Você vai combater eles com força? Não, você faz o quê? Você tenta convencer eles de outra forma.
É muita violência, é muita agressão. Vamos ser simpáticos, vamos tentar cativá-los pela nossa simpatia, alguma coisa assim. Vocês acham que isso seria uma estratégia eficiente com quem quer ver você destruído? Obviamente que não. Então, essa é outra falha cometida. Tentar ser muito soft. Tentar agradar a todos e no fim esvaziar a sua causa. Como destroçar o processo revolucionário? Como é que a gente acaba com isso de uma vez? Tem uma forma que é inevitável, que chama-se conversão do revolucionário. É uma tarefa fácil? Não, nem um pouco. Mas a conversão, ela é a ferramenta 100%. Por quê? A gente não é uma tarefa fácil, só que a gente tem que lembrar que não existe limite para o Espírito Santo. Não existem barreiras. E ele toma formas, né? Existem várias formas dele chegar nas pessoas, em formas particulares. Cada um em algum momento aqui já foi tocado pelo Espírito Santo em algum momento, em um momento de conversão. E esse momento nunca é muito parecido com o outro, porque ele sabe como chegar. Aquela coisa, por mais que seja difícil, a gente tem que lembrar, como diz a Escritura, o Espírito ele sopra onde ele quer. O Espírito sopra onde quer. Só que aí o que é que acontece? Uma coisa é eu abrir a janela, deixar a porta aberta, deixar o ar circulando, aí é fácil o Espírito do ar chegar até mim. Quando eu deixo todo o terreno propício para ele. E outra coisa é se eu construo um bloco fechado, um quadrado sem janela, tem a frecha da porta, eu colo fita isolante, né, aquela alma endurecida, não quer que o vento sopre, mas o Espírito sopra onde ele quer. E ele pode soprar, ele pode chegar ali, mas uma coisa é a brisa circular por um espaço propício. E outra é chegar arrebentando tudo, né? Porque o Espírito ele pode soprar ali também, mas ele tem que sair destruindo tudo para soprar naquela alma. Então, existem formas. E a primeira coisa é a conversão do revolucionário. Porque toda conversão, ela vem do Espírito Santo. Toda conversão, ela é obra do Espírito Santo. E, em segundo lugar, nada a esconder. Transparência. Porque a arma da revolução é o oculto. São as trevas, é a sombra. Nós não, nós somos católicos apostólicos romanos. Então nós não temos nada a esconder. Esse é o nosso estandarte. A gente deve levantar esse estandarte. Sempre de forma transparente. Essa é a nossa face. A face da contra-revolução carrega o estandarte da Igreja Católica. E para isso eu tenho até um trecho aqui que eu quero ler, que é de São Pio X, quando ele fala sobre isso. Que aí ele diz assim: não é leal nem digno ocultar, encobrindo-a com uma bandeira equívoca, a qualidade de católico, como se fosse mercadoria variada e de contrabando. O que a gente tem é o que há de melhor, não é o que há de pior. Então nós temos que honrar e carregar esse estandarte, ser transparente, mostrar quem nós somos. Então, nada a esconder. Essas conversões, por quê? Elas geram um choque muito grande. Porque a pessoa que adere de forma consciente à revolução, ela está em pecado gravíssimo. Ela está em apostasia radical. Ela está fora do corpo de Cristo. Está fora da igreja. Então, para essa alma se converter, é necessária uma conversão tão radical quanto a apostasia dela. E
como eu falei, né, as grandes conversões, elas têm aspectos particulares, mas ao mesmo tempo a gente pode observar um padrão que acontece em alguns casos, como por exemplo o primeiro caso, que é na alma endurecida de um pecador que vive no extremo da revolução. Aquela alma que, como eu falei, ela não preparou nenhum terreno, o quarto dela é fechado, enclausurado, não passa vento, o espírito não pode soprar, entre aspas, ou não deveria. Ela não quer que o espírito sofra, ela tem o sopro. Ela tem um coração endurecido pelo pecado, ela vive imersa no pecado e na revolução. Apesar de que ela ainda tenha alguns elementos de bom senso, uma conduta mais ou menos que leva até o bem. Só que o que é que acontece? Nós vemos esse fenômeno no filho pródigo, por exemplo, que ele só recebe o estalo, o flash, quando ele está invejando a comida dos porcos. Então, assim, Deus ele não priva essa alma da graça suficiente, mas ele permite que grandes desgraças aconteçam. Para quê? Para ver se a pessoa chega um momento assim, dá aquele golpe na alma, né? Que você sente a ação do Espírito Santo ali, a conversão através do fundo do poço. E a pessoa chega ao limite. Deus permite que isso aconteça para quê? Para poder essa alma acordar. Então, esse é o primeiro caso da alma endurecida que chega ao fundo do poço. O segundo caso, também comum, é o quê? De uma alma tíbia. Ela é uma alma fraquinha, que ela vai escorregando devagar no abismo da revolução. Então, assim, ela é uma pessoa que tem valores de fé, né? Valores de morais, tal, não sei o quê. Só que ela vai enfraquecendo com o tempo e aquilo vai definhando, vai morrendo. O Dr. Plínio chama até de como se fosse a brasa que arde embaixo das cinzas. Então, às vezes, por um momento a própria pessoa acaba despertando em algum momento, de forma natural, e às vezes também é permitido que desgraças aconteçam com essa pessoa para poder ela despertar. E aí, quando o Espírito Santo dá aquele estalo, dá aquele flash, aquele golpe na alma, aí a pessoa reaviva tudo que estava morrendo, né? O que estava definhando agora cresce novamente. É a mecha que ainda fumega, como diria a Sagrada Escritura. Então, existem esses dois casos, né? Da alma tíbia e da alma dura. E o Espírito Santo ele age de formas diferentes e às vezes parecidas nesses casos. Então, a plausibilidade desses choques na atualidade. Por quê? Não precisa de muita coisa para a gente ver que a humanidade está caminhando para o abismo, né? Que estamos à beira de um colapso, como diz. Então, quando muitas pessoas, quando olham o estado atual das coisas, acabam despertando também. Então, assim, nós chegamos mais embaixo do que qualquer civilização já chegou na história da humanidade. Então, muitas vezes essas pessoas despertam, movidas pelo Espírito Santo, olhando o mundo que a gente vive. E também a gente pode perceber que isso pode ser, sim, uma ocasião que a misericórdia de Deus preparou para nós. Como eu disse, a misericórdia de Deus, a ação divina, ela pode operar em momentos de extrema desgraça. E não é esse momento que a gente vive agora? Então por que a gente não pode olhar isso como um momento que a graça preparou para que o Espírito possa reviver? Então a gente pode olhar dessa maneira. E nós podemos e devemos ser catalisadores. Essa é a nossa missão.
nós podemos ajudar essas pessoas, essas almas. De forma, claro, sem demagogia, sem exagero, mas nós podemos ajudar no que for necessário, no que for preciso para essas conversões acontecerem, porque nós identificamos hoje como um dia propício. Então é importante a gente sempre mostrar a face da revolução, mostrar o caráter metafísico, né, do orgulho, da sensualidade, do igualitarismo, do liberalismo. E expor mesmo, como a nossa maior arma é a exposição. Como a gente estava conversando sobre exorcismo há um tempo atrás, o padre, o exorcista, né, o sacerdote, no momento do exorcismo, ele pergunta, ele ordena que o demônio diga o nome dele, né, para expurgar daquela... Né. Então, assim, aí o demônio revela, né, a sua identidade, vamos dizer assim. Então, quando conhecemos a coisa, ela precisa ser exorcizada, né? Então, vamos exorcizar expondo aquela coisa, a face verdadeira da revolução. Não só o aspecto metafísico da revolução, como também da contra-revolução. Como eu disse, nós não somos só negativistas, nós somos pessoas afirmativas. Os nossos valores morais, o valor da verdadeira fé, da fé católica, e valores de autoridade, de hierarquia, uma hierarquia natural, orgânica, de acordo com a lei de Deus. Então, essa conversão ela acontece em uma etapa, a alma se converte, ela tem aquele estalo. E também tem uma segunda fase que ela pode demorar muito tempo, inclusive. Que é o quê? A adequação. Quando aquela alma, porque assim, aquela alma que se converte, nós sabemos inclusive que a conversão, ela é um momento ali, mas ela é principalmente um processo que vai finalizar até o dia da nossa morte. Então assim, a gente está sempre se convertendo, né? A gente precisa se converter diariamente. E é justamente isso, a questão de adequação. Principalmente para uma pessoa que vem impregnada de mentalidade revolucionária. Então ela se converte e ela precisa adequar a verdade ao seu estilo de vida, às suas impressões. Então não é um processo que é assim rápido, pode até ser, mas que geralmente ela demanda um tempo de maturação, que é quando a verdade e a contra-revolução ela se adequa à vida da pessoa plenamente. E a força propulsora, nós vimos que a força propulsora da revolução, aquilo que dá gás, que bota a revolução para frente, é o quê? As paixões. As paixões desordenadas, né? Que é o caráter liberal. Então, assim, a sensualidade, ela não gosta de freios, ela não gosta de nada que impeça. Então, nós também, essa é a verdadeira força propulsora da revolução. A nossa também tem as paixões. As paixões também fazem parte da nossa força propulsora. Mas o que? Paixões ordenadas. Paixões ordenadas pela virtude, por uma vida virtuosa, uma vida que busca as coisas do alto, que tenta adequar a sua vida a partir das virtudes. Então, restabelecer aquela hierarquia natural, né, de alma, intelecto e corpo, o corpo sensorial, que agora nós vemos que está ao contrário. Então, tentar restabelecer através da virtude. E, em segundo lugar, a nossa outra mola propulsora, além das virtudes, né, as virtudes que deixam as nossas inclinações como devem ser, e a vida espiritual, uma vida de oração,
rezar o texto, práticas de fé, uma vida sacramental, participar da Santa Missa, se confessar, comungar, enfim, ter uma vida sacramental, uma vida espiritual, uma vida de oração, de boas práticas, porque isso vai robustecer o espírito. E com o espírito mais forte em relação aos outros aspectos, ele deixa a nossa inteligência mais limpa, ele tira as nuvens da nossa inteligência, potencializa, como eu estava citando o exemplo de São Tomás de Aquino na aula passada, né? E ele aumenta, o espírito robusto ele também tempera as paixões. Então, a vida espiritual ela é importantíssima. Por isso, existe uma coisa chamada invencibilidade da contra-revolução. Ela é invencível, a contra-revolução é invencível. Por quê? Tudo posso naquele que me fortalece, como diz na Escritura. Então, assim, basta a gente lembrar Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, e os apóstolos pregando num ambiente totalmente avesso a eles, né? Hostil. E séculos depois, o que foi que Roma foi a principal perseguidora da igreja. Vários cristãos, vários católicos foram mortos, mártires. E o que foi que aconteceu séculos depois? Roma é batizada, vira a sede da igreja. Então, assim, o seu pior algoz agora é a sede da igreja. Então, assim, não há... Quando um homem coopera com a graça de Deus, grandes maravilhas são alcançadas. Basta ver a história dos santos. Os santos estão aí para confirmar isso que eu estou falando. Então, assim, não há quem derrote um povo virtuoso e que ama verdadeiramente a Deus, que coopera com a graça de Deus. Por isso, a contra-revolução é invencível. Agora, também, é uma coisa que é necessária, é a questão do pecado e da redenção, que é principalmente catequizar. Que ter as pessoas diferenciarem o que é o bem e o mal, que é uma coisa que está misturada nos dias de hoje. Principalmente se você passou muito tempo exposto à revolução, muitas vezes a pessoa não consegue diferenciar o que é bom e o que é mal de verdade. Ou então uma pessoa que tem uma catequese fraca, que nós já vemos que é um grande problema no Brasil, uma catequese fraca. Então, assim, mostrar que existe o bem, existe o mal, existe Deus, existe o diabo, a ação demoníaca existe, né? Não só a graça opera, como também os demônios também operam na realidade. Que o Deus ele tem o dever de ser obedecido, que os mandamentos de Deus são leis. E a gente não obedece porque é bom, a gente obedece porque é por obediência mesmo. Então, assim, e essa lei ela deve ser amada, não simplesmente obedecida. A gente deve amar a lei, também deve odiar o mal. Lembrar que existe céu, inferno, purgatório. Muita gente esquece nos dias de hoje. Tem até padre que nunca... Para você ver ele falar sobre uma realidade como o inferno, é uma coisa assim extraordinária. Lembrar as pessoas de pecado atual, pecado original, da tríplice concupiscência, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Claro, mostrar toda essa realidade, mas a gente não pode também fazer que nem a heresia do jansenismo, né? Que eu também esqueci de citar na aula passada, que é importantíssima. Que ela leva
o jansenismo enfraqueceu muito a fé católica na França antes da Revolução Francesa. Então, assim, a gente também não pode gerar o desespero nas almas, né? Porque às vezes você vê tanto essas realidades que sim são realidades que existem, tanto fisicamente quanto metafisicamente, são realidades metafísicas. E essas almas, às vezes, com tanta coisa, diabo, inferno, pecado, não sei o quê, leva as pessoas ao desespero também. Então, assim, às vezes a pessoa pode ter até uma doença, né, espiritual, esqueci agora o nome, aquela doença espiritual do Padre Leonardo Wagner, aquele escrúpulo. Leva as almas, às vezes, ao escrúpulo. Ou então, a pessoa fica muito laxa, porque vê, é muito difícil, eu não vou cumprir. Ou então, abre e escancara de vez, né? Então, assim, isso pode ser um dano, por isso a gente tem que lembrar, não só desses aspectos, mas lembrar o quê? Deus enviou seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, para se sacrificar, carregar os nossos pecados e redimir. Então a gente tem que lembrar da redenção, da graça de Deus, misericórdia de Deus. Nós não podemos ser pessimistas, a gente não pode ser também fariseu demais, né? Achar que não, calma, são realidades, a gente tem que se preocupar com isso, mas existe isso aqui também. Deus deu o remédio para tudo isso. Por exemplo, boas práticas, oração, vigiar e orar, oração, jejum, práticas de penitência, esmola. Então, assim, Deus, ele não nos engana. Ele mostra o que é a real, o que é que existe, o risco que a gente corre. Mas também ele diz, olha, você pode seguir por aqui, ó. Aqui é um caminho seguro. E eu enviei meu Filho para a redenção. Nós somos justificados pela morte e ressurreição de Cristo, como diria o apóstolo Paulo. Então, a gente tem que catequizar, sim. Alertar, sim. Coisas que existem, sim. São coisas boas? Não. Mas existe também um caráter que nos dá alegria e que nos dá força. E principalmente a graça de Deus. O Espírito Santo. A intercessão da Virgem Maria. Então, é aquela coisa. Não vamos amedrontar essas almas na hora de catequizar. Para não fazer que nem o pessoal do jansenismo. Que praticamente nessa época você comungar é quase como um troféu, como eu dizia assim, tipo, você é a prova de que você é um santo. Porque era uma coisa tão... Inclusive eles puxaram a predestinação de Calvino, como se fossem os eleitos, né? Deus não se sacrificou por todos, foi pelos eleitos. Então virou quase uma coisa assim, que, como eu disse, ou criava desespero em algumas almas, escrúpulo em outras, ou então deixava totalmente laxo do outro lado, porque a pessoa via que era uma coisa inalcançável. Então, cuidado, para a gente não seguir o jansenismo, sem querer. Contra-revolução e sociedade temporal. É o quê? Deixa eu... Vamos ver. As entidades de caráter social. No caso, estaria tratando principalmente de caridade, serviço social, assistência social, associações de patrão e empregado. Essas coisas que, como o Dr. Pino falou, elas acabam sendo contra-revolucionárias quando elas ajudam, né, as misérias de outras pessoas. Então isso é algo positivo. Só que também, infelizmente, vemos hoje que esses movimentos foram sequestrados, né, por certa ideologia. Mas enfim, vou seguir em frente aqui para não me estender muito. Então, assim, à medida que a vida
econômica dessas pessoas vão melhorando, de certa forma, né, pela ajuda dessas instituições, de certa forma é algo que a contra-revolução ela quer que aconteça. Só que tem verdades que não são raras de acontecer nesse movimento. E que ele deixa bem explícito aqui. Que é o quê? Claro, se você alivia o sofrimento de outra pessoa, material principalmente, é algo bom. Isso é bom. Só que a gente também não pode cair na ilusão de que... porque assim, a gente tem que entender que a revolução ela não é material. Eu não vou só resolver materialmente e está resolvido. Não. Ela é antes de tudo espiritual. Uma cosmovisão errada, como a gente viu. Um erro de espírito. Então, ainda assim não é o suficiente. Né? Prover simplesmente as necessidades básicas, materiais das pessoas. Mas a Santa Igreja, ela sempre apoiou essas iniciativas, mas ela também não é iludida. Ela sabe que não vai viver num paraíso terrestre, que todos os problemas materiais das pessoas vão ser resolvidos, que não, infelizmente não vai. Aqui é vale de lágrimas, caso alguém não saiba disso ainda. Então assim, o paraíso não é aqui. Aqui a gente está de passagem. A igreja apoia sim movimentos de ajudar as misérias das pessoas, mas ela sabe que a gente não vive no conto de fadas. E ao mesmo tempo ela também prega um conformismo santo à situação em que você está, né? A doenças, privações em geral, fome, pobreza. A gente quer remediar essas coisas, obviamente. Não são coisas boas. Mas a igreja também prega uma santa conformidade com isso, né? Com as cruzes que aparecem na nossa vida. Então, também esse caráter. Por isso que essas instituições elas precisam estar vinculadas a um caráter religioso também. Um caráter de fé, de verdade. Tentar estimular a gratidão nessas pessoas. Até o Padre Pio, já perguntaram ao Padre Pio qual era o pecado que Deus mais tinha dificuldade de perdoar. E ele disse, a ingratidão. Então assim, tentar mostrar gratidão, induzir essa gratidão, né? Que é difícil, mas a gente às vezes tenta, uma retidão moral, um aspecto religioso. Uma outra coisa, o contra-revolucionário ele é defensor da propriedade privada, porque a propriedade privada ela é desejada por Deus, ela é um direito natural e nós devemos defender a propriedade privada como deve ser, porque também acontece, segundo a doutrina social da igreja, existe sim a função social da propriedade. Só que, mais uma vez, foi sequestrada para usos escusos de movimentos sociais que a gente vê por aí. A igreja defende a função social da propriedade. O direito à propriedade não é absoluto, como a gente vê correntes liberais dizendo. Né? A inviolabilidade a propriedade ela é sagrada, ela é inviolável, mas ela é relativizada a certo ponto. Mas é aquela coisa, o mal... Como diria Santo Agostinho, o mal ele não cria nada, ele não tem poder criativo. Ele pega a criação e desvia a criação. Ele deturpa a criação de Deus. O diabo ele corrompe a criação. Ele não cria nada, ele não é Deus, um Deus criador. Ele deturpa, ele aleja a criação, ele faz o que ele pode. Então é como a gente estava falando também, de coisas que começam por ação divina e terminam diabólicas. Então, infelizmente acontece. E a função social da igreja, a função social da propriedade, ela foi sequestrada por movimentos sociais para justificar invasões e roubos, né? Então, a igreja não pode pactuar com isso. Apesar de que a igreja defende
a função social da propriedade e também a sacralidade da propriedade. E outra é a propriedade de todos. Não estamos aqui para defender a propriedade do patrão. Não, é a propriedade do patrão e do empregado, de todo mundo. O contra-revolucionário, ele não defende uma classe. Ele defende todas as classes. A harmonia entre as classes, não é o conflito de classes. Esse antagonismo de classes que a gente vê muitos movimentos alimentando. Então, outra coisa, como eu falei, não deve ser só material, financeiro. Muitas vezes a gente erra por atingir só onde dói, como diz, né? No bolso. Não é assim. Claro que você cooperando, ajudando aquela pessoa, um empregado, uma coisa assim que tem necessidades econômicas, financeiras, materiais, quando elas são supridas, muitas vezes essa alma que já estava inclinada ao conflito de classe não volta atrás. Não vai para frente. Não pode ser usada como instrumento. Mas a gente também não pode confiar nisso. Porque não adianta ser só bom, só fazer o bem, achar que isso basta, né? Porque até o nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio até nós e tinha gente que odiava Jesus, tinha muita gente que odiava Jesus, mataram Jesus da pior maneira possível, como o pior dos criminosos, o inocente. Então assim, achar que só fazer o bem você está blindado, você não está, porque o mal existe. E a revolução ela é espiritual. Enfim, mas não é só atacar a questão financeira. Tanto um patrão, por exemplo, ou uma elite, uma pessoa de classes mais elevadas, ele deve ter certas posturas. Ele, por exemplo, ele cita no livro questões de família, lazer, cultura, desenvolvimento intelectual. Então, assim, ter retidão em tudo. Ter dignidade, ser uma pessoa digna. Por quê? Ele fala aqui no livro, uma classe superior de semi-contra-revolucionário, que é aquela pessoa que é um filho da revolução, um toque aqui e ali de contra-revolução, ele pode inspirar o quê? Um empregado, uma coisa assim. Ele pode se inspirar naquela pessoa que está mais acima e vai ver o quê? Degradação. Essa pessoa ela pode ser, inclusive, ferramenta revolucionária. Quantas vezes você não viu já alguém dizer, olha, o hipócrita diz uma coisa, faz outra, isso aqui. Então, assim, essa pessoa que olha de longe, ela é uma ferramenta da revolução também. Então, por isso que as elites elas devem buscar retidão em tudo. E também outra questão, como ele falou até de uma forma até bem dura, no caso da burguesia, da aristocracia, autoridades e elites que são degradadas. Que ele fala que essas que foram vulgarizados, ele diz que é um sal que não salga, que não serve para nada. Então, assim, classes elevadas, elites degradadas não servem para nada. Como o próprio Dr. Plínio disse no livro dele, serve apenas para uma coisa, para ser lançada à rua e pisoteada. E será pisoteada por uma multidão cheia de desprezo. Foi desse jeito que ele falou. Isso a gente constata na história. O que foi que aconteceu com o rei Luís XVI na França? Então, nós não defendemos uma classe ou outra. Por isso que também defendemos sim que o patrão ele tente suprir o seu empregado no que ele precisa, dar justas condições de trabalho para as classes mais baixas, ter uma relação amistosa, pagar um justo salário de acordo com as necessidades dele e da família dele, ser digno, né? Então, assim, e outra coisa, um trato, o Dr. Plínio fala no livro, um trato direto, ou seja,
tratar diretamente com as classes mais baixas, e também um trato fraterno, um trato amigável. Ele até fala, não existe justiça, não existe caridade à distância. Por isso, nós não defendemos uma classe ou outra. Contra-revolução defende princípios, não defende classes nem categoria social. Isso tem que ficar claro e óbvio. Luta contra o comunismo. Existem instituições, existem pessoas, existem grupos que lutam contra o comunismo. E isso é de grande valor. Não só é importante, como muitas vezes é indispensável. Então, tem algumas coisas que acabam... O que é que está acontecendo? A gente precisa, como eu falei, de revelar e ter uma argumentação inteligente, uma argumentação eficaz, que atinja os fundamentos. Porque a gente sabe que o comunismo é praticamente uma seita religiosa, né? Uma seita imanente, uma religião material. Então, só ficar soltando frase de efeito, slogan, não sei o que, não serve de nada. Tem que ter um combate sério contra o comunismo e uma argumentação sólida, uma argumentação inteligente que ataque os fundamentos. As multidões, as massas, geralmente ignoram totalmente o comunismo, o socialismo, ideologias em geral. Elas estão levando suas vidas. Elas ignoram o socialismo científico de Marx, por exemplo. E outra coisa, se a gente for apresentar a teoria para eles, olha, isso aqui, a grande maioria vai ser oposta. Olha, não, a sua propriedade não é a sua propriedade, é de todos. Como eu falei, nada é seu, tudo é de todos, coletivização, enfim. Não, a religião é o ópio do povo, não sei o quê. Então a grande massa, ela iria se opor facilmente ao comunismo, ao socialismo. Só que uma mentalidade foi crescendo junto. Que é o quê? Uma mentalidade que surgiu mais de vertentes mais românticas do socialismo, né? A sociedade fabiana, por exemplo. Então, assim, é o quê? Que incutiu na cabeça de todos, já é uma regra geral, já é o padrão, que o quê? Que toda desigualdade é injusta. Injusta o quê? Por natureza, ela é intrinsecamente injusta. Não vê que, por exemplo, como eu falei, nós defendemos a desigualdade, mas uma desigualdade metafísica, uma desigualdade reta, natural. Existe e deve existir. Então, criou-se a mentalidade de que toda desigualdade é injusta, de que aquela frase, né? O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Como se fosse um jogo de soma zero. Se um está rico é porque o outro está ficando pobre, como se estivesse roubando do outro, né? Então, assim, essa mentalidade, querendo ou não, ela está presente na grande massa. Então, assim, até questão de imposto sobre grandes fortunas. Ou então, que temos que acabar com a fortuna do rico ou então até as fortunas médias, porque isso vai equilibrar a situação, vai deixar todo mundo prosperar, porque acha que é um jogo de soma zero, que um fica rico e outro fica pobre. E não é desse jeito, mas é uma mentalidade que existe. E outra coisa, muitos movimentos políticos surgiram, principalmente no último século, se dizendo anticomunistas, tudo mais. E o que? Fazendo o quê? Socialismo. Vertentes moderadas, né? Que é o que a gente chama, tem uns que chamam de, tem aquele livro em inglês que chama de Terceira Via, que era o estilo de Tony Blair na Inglaterra. Social-democracia, que é essa que no fundo é o que? É fascismo. Puro e simples. Mas foi o que venceu. O século XX foi a vitória do fascismo, praticamente. Como modelo, né? Um modelo político, econômico. Disfarçado de quê? De social-democracia, de terceira via, ou então até
até mesmo de correntes neoliberais não no sistema neoliberal como muita gente gosta de dizer, né? Neoliberal, não é isso, eu estou falando do neoliberalismo da escola de Chicago, daquele cara, Milton Friedman e tudo mais, que seria como um liberalismo social. Enfim, são estratégias de implantar o socialismo devagar sem ninguém perceber. Principalmente o quê? Através da figura de um Estado cada vez mais interventor. Ele é um Estado que se intervém na economia, cria várias estatais, imposto de importação e exportação, câmbio, a taxação, o imposto de fortunas, que em países como... tem gente que pode ver em campanha política, tem gente que fala assim, não, eu defendo que deveria ter imposto sobre a herança, porque no Brasil é muito pequeno, veja, nos Estados Unidos é maior, ou então na Suécia é maior, não sei o quê. Então assim, criando desculpa para aumentar ainda mais, porque muitas vezes tem país aí que o maior herdeiro é o fisco. Então assim, é um Estado interventor, que ao mesmo tempo que ele intervém fortemente na economia e na política, ele faz o quê? Deixa o liberalismo tomar conta dos costumes, da lei moral, ataca a família, cria o terreno para o amor livre, que é o que a gente vê hoje em dia. Então é uma estratégia que vem sendo eficaz e que em décadas e décadas, às vezes em longo prazo e às vezes em longuíssimo prazo, é implantado de fato o comunismo. O socialismo, né, que é o que existiu mais ou menos. O comunismo seria a última utopia, né, a falta, já quando o governo absorve tudo, ele deixa de existir, né, vira uma sociedade anárquica, sem classes, que foi o que a gente falou na aula passada, enfim. Então, como eu falei, a igreja ela tem que ser um pouco por quê? Porque o direito à propriedade é um direito sagrado, como eu falei. E é tão sagrado que até mesmo se a igreja tiver liberdade para atuar nesses sistemas, ou até mesmo for apoiada, a igreja ainda vai ver ele como ilícito, porque ele atenta contra uma coisa fundamental, um direito natural. Atentou contra os direitos naturais é ilícito. Cristandade e República Universal. Cristandade, como falei na aula passada, é o quê? É a cristandade medieval. E a República Universal é o quê? É o que a gente entende hoje por globalismo, né? Um governo global, supranacional, dessas famílias, grupos, entidades, fundações internacionais, que ninguém elegeu, ninguém viu, ninguém sabe nem quem é. E tem gente que diz que é a teoria da conspiração, mas isso está fartamente documentado. Então, assim, é uma coisa que existe. Tentam botar que é a teoria da conspiração para poder deslegitimar a nossa causa de contra-revolução. Mas não é verdade. Ela existe e nós somos contra. Bom, o globalismo ele existe, é um fato. Ele está em ação, ele não é uma coisa que já é estabelecida, tanto é que ainda tem gente, né, que acredita que não existe, mas enfim. E a igreja e a contra-revolução devem ser contra o globalismo. Ao mesmo tempo que a igreja é contra, como eu também falei na aula passada, é contra o estado atual das coisas, o estado moderno. A igreja não apoia o estado moderno. A igreja, ela tolera o Estado moderno, é diferente. Nós estamos nele, então, né? Já que estamos aqui, vamos continuar nosso trabalho. Mas a igreja não apoia esse Estado que surgiu na modernidade, com a fundação dos Estados Nacionais. Mas, o que é que a igreja apoia? A cristandade, a sociedade tradicional. A gente vê, como eu disse, o alvo da revolução é a cristandade. No fim, a igreja é o principal alvo. Mas a cristandade é a igreja no sentido
de organização política e social, né? A doutrina social da igreja em prática. Então, se nós somos contra o globalismo, nós somos contra o Estado moderno, o contra-revolucionário. Mas uma coisa também, até o Dr. Plínio ele colocou na obra dele uma indicação que seria o quê? A criação de órgãos em estados católicos, confessionais, se Deus quiser, esse dia vai chegar, né, que vamos ter vários estados católicos confessionais, e vivendo realmente em espiritualidade católica. Então ele indicou a criação desses órgãos em países, né, países católicos, que fossem presididos pela Santa Sé, e que esses órgãos eles pudessem fazer articulações internacionais, não só entre os países católicos, né, eles cooperarem para o bem comum em forma geral desses países, como também promover, defender a igreja, defender a liberdade de missionários em terras hostis, por exemplo, e também fazer, por que não, um contato, né? Ter uma boa relação com países não católicos também, em sentido de cooperar, defender a ordem e também manter boas relações diplomáticas. E esses órgãos eles não feririam as soberanias nacionais. Então também era uma boa estratégia que ele colocou na obra dele. A questão da contra-revolução e o nacionalismo. Então, o contra-revolucionário ele deve favorecer e deve também exaltar o nacionalismo, as características nacionais do seu povo. Então, assim, o contra-revolucionário ele é nacionalista, porém, ele também não... Nacionalismo não significa exaltar sua cultura, enfim, suas características. Ela não deve significar depreciar dos outros. A gente tem que entender que cada povo tem sua peculiaridade. E que nenhum enfim, muito superior, muito inferior ao outro. É uma questão que a gente viu muito no século XX, né? Questão de raça superior, de nação superior. Isso não é o verdadeiro nacionalismo. O verdadeiro nacionalismo também não é um tipo de adoração a símbolos, e também símbolos pátrios, coisa da nossa. Não é uma adoração como se isso fosse desconexo da cultura cristã. Não, inclusive no Brasil, que os nossos símbolos, nossos costumes são totalmente ligados à Santa Igreja. O Brasil nasce católico, né? E ele é católico até hoje. Aos trancos e barrancos, mas é. Então, assim, não é uma sacralização dos símbolos nacionais e, ao mesmo tempo, não é uma questão de depreciar o outro, depreciar os outros países. É o que? É entender que temos características diferentes e que isso deve ser exaltado, defender a nossa nação, nosso bairro, nosso povo, nossa rua, nossa cidade e, assim, defender as peculiaridades de cada um e o convívio fraterno de todos, como se fosse uma grande fraternidade espiritual católica. Esse é o verdadeiro nacionalismo, o nacionalismo contra-revolucionário. Contra-revolução e militarismo. Militarismo agora. Por quê? O contra-revolucionário ele deve lamentar profundamente a corrida armamentista, a paz armada, esse tipo de coisa. Também deve odiar totalmente a guerra injusta. No entanto, como eu falei antes, a gente sabe que não vivemos no País das Maravilhas, não vivemos no mundo, no conto de fadas, no mundo da fantasia. Nós vivemos em um mundo que existe o mal, existe a ação do mal e as forças armadas são necessárias, sim. Claro.
Então, assim, as Forças Armadas, elas devem ter nosso apoio, nossa simpatia, com toda certeza. Por quê? Porque quando nós somos atacados por um inimigo externo, quem é que vai defender nossa vida? As pessoas, muita gente não vê o valor disso, mas eles vão defender, vão lutar e vão morrer em defesa da pátria, em defesa do seu povo. Então, eles sim devem ser admirados. Claro que também a gente parte para outra questão, que também existem forças revolucionárias que sequestram também as Forças Armadas. Nós vimos na Venezuela, por exemplo, governos revolucionários militares. Isso existe. Mas, via de regra, nós devemos admirar e apoiar as Forças Armadas. Isso aí é uma questão evidente, né? Uma questão lógica. Agora, a questão da igreja e da contra-revolução, já para finalizar. Que, como eu falei, o principal alvo da revolução é a igreja. E a contra-revolução e a igreja não são a mesma coisa. A gente também precisa ver que a igreja é infinitamente superior à contra-revolução. A contra-revolução e a revolução são acontecimentos pontuais que vão acontecendo na trajetória humana, na nossa história de queda e redenção. Mas a igreja não. A igreja é o quê? O corpo místico de Cristo. A igreja é infinitamente superior a isso. Nós temos a igreja triunfante, a igreja padecente e a igreja militante, que somos nós. E isso ainda é uma fatia do que é a igreja em seu total. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, assim, a igreja é infinitamente maior e superior à contra-revolução. A missão da igreja é o quê? A salvação das almas. É usar do seu poder espiritual direto, legítimo, do seu poder, o poder espiritual direto e do poder temporal indireto. Para o quê? Para a salvação das almas. Nós tratamos a revolução e a contra-revolução principalmente o quê? No Ocidente. A questão do Ocidente. Só que a igreja não é o Ocidente, a igreja não é ocidental. A igreja é universal. Católica quer dizer universal. Tem até um meme lá que eu vi uma vez que aí botaram assim: os alienígenas apareceram na Terra, e agora? O que é que você faz para a sua festa? Não, vou catequizar os alienígenas, né? A igreja não é universal, é para todos. Então, assim, é muito superior. Outra coisa errada, além de confundir uma coisa com a outra, a revolução ela não é a igreja. A revolução... E outra coisa, a revolução não é para salvar a igreja. Nós não estamos aqui para salvar a igreja contra a revolução. Isso é uma presunção, isso é uma soberba que talvez nem o pior dos revolucionários tenha pensado. Por quê? A igreja não precisa da gente para se salvar. Tem a promessa de Cristo na Escritura. As portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. A igreja não precisa da gente. A gente não está aqui para salvar a igreja. Vamos salvar a esposa de Cristo. Não. Nós estamos aqui nos apoiando na igreja a serviço da igreja. É diferente. Porque a igreja é a maior contra-revolucionária que existe. Ela é contra-revolucionária por natureza. Ela é o espírito da contra-revolução. Porque a Santa Igreja, ela é a ordem por excelência. E a revolução é a desordem. Então, a contra-revolução, ela se apoia e serve à igreja. Ela não está aqui para salvar a igreja. Cristo se salva a si mesmo. Ele é Deus, ele pode tudo. Nós somos peças que ele pode usar de caráter providencial. Então, é aquela coisa. O católico, ele deve ser contra-revolucionário. Ele deve ser. Porque o católico omisso, que não faz absolutamente nada, ele está contribuindo para o avanço da revolução. Ele está prestando um serviço à revolução. Então, assim, nós temos alguns tipos
de contra-revolucionários. Tem o implícito, que é aquele que a gente pensa, sei lá, numa irmã de um hospital de caridade. Ela trabalha para cuidar da saúde das pessoas, do bem-estar físico e também do bem-estar espiritual. Então ela pratica a contra-revolução. Nós vimos que a contra-revolução ela é em todos os âmbitos, de potência da alma até acontecimentos históricos gigantescos. Então ela pratica, ela pode ignorar completamente a contra-revolução. Ela pode não saber o que é, pode não ter nenhuma instrução erudita, alguma coisa assim. Mas essa pessoa, ela presta um serviço à contra-revolução. Então ela é implicitamente um contra-revolucionário. Faz bem ao corpo, faz bem à alma das pessoas. Temos o contra-revolucionário explícito, que é o quê? Nós, por exemplo, pessoas que mostram sua face, atuam e criam um apostolado. Isso é importante. Um católico, um contra-revolucionário que cria apostolado. Então, a pessoa que cria esse apostolado, ele é explícito. Tem os que também tem uma terceira categoria terceira categoria que é o que não forma apostolado. O contra-revolucionário que não forma apostolado, via de regra, pode formar, mas sua função não é formar apostolado. Que é o quê? Pessoas que se dedicam à atuação político-partidária, empreendimentos econômicos, que sim, são atividades de valor. Elas ajudam a contra-revolução. Mas eles não formam apostolado, por isso eles são um tipo diferenciado. E também a questão de contra-revolução e não católicos. Só para fechar agora de verdade. E aí, o que é que vocês acham? Em questão de protestantes, muçulmanos, enfim. Relação entre contra-revolução e não católicos. Coopera, não coopera? Como é a situação? Alguém tem uma... Em parte. Podemos dizer que sim. Que assim, são revolucionários. Muçulmanos, protestantes, budistas, enfim, seja o que for. Não, porque assim, a contra-revolução por inteiro é católica. Ela é inteiramente católica. Então, um contra-revolucionário de fato de direito é o católico. Esses outros, principalmente, nós vivemos numa sociedade majoritariamente cristã, boa parte católica, boa parte protestante. A gente tem que pensar também que eles são revolucionários, ok, contra-revolucionários verdadeiros só na Igreja Católica, mas também tem outra questão. Eles podem se converter. Se eles cooperarem com a graça, tiverem um coração aberto, se eles se converterem, eles podem se tornar católicos excelentes, católicos santos e contra-revolucionários eficientes, no seu total significado da palavra. Mas também, e se ele não se converter? Ninguém é obrigado, né? Às vezes a pessoa realmente não vai. Não tem problema. Nesse sentido, o que é que a gente faz? Eles podem sim impor barreiras importantes à revolução. Nós vemos hoje, por exemplo, protestantes como aliados políticos de valor, né? em várias questões que nós nos afinamos, né? Que temos afinidade. Então, em questões pontuais, eles podem sim ser aliados, cooperar com a contra-revolução, e podem sim impor várias barreiras à revolução, mas essa cooperação ela tem que ser cautelosa, por os mesmos motivos que eu falei já no início da aula, que ela tem que ser cautelosa e tem que seguir as regras da igreja. Eu até botei aqui uma página, acho que é São Pio X de novo, na página 114, que ele fala assim: com efeito, sem falar de outros pontos, são incontestavelmente graves os perigos que,
por causa da associação desta espécie, os nossos se exponham, com certeza podem se expor, quer a integridade da sua fé, quer a justa obediência às leis e preceitos da Igreja Católica. Ou seja, nós podemos sim ter essa situação ecumênica, por assim dizer. Não ecumenismo, não campanha da fraternidade desse ano, mas situação de colaborar, sabendo que existem riscos, enfim, cautela. É mais ou menos isso. Contra a revolução é reação. O católico, ele deve ser contra-revolucionário. Ele deve tentar impedir, principalmente pelo apostolado, pela exposição da verdade, pela conversão diária, pela conversão das almas, por uma vida de oração, por uma vida virtuosa. Então a contra-revolução ela vai em todos os âmbitos. Assim como a revolução ela é uma desordem em todos os âmbitos, a contra-revolução também. Então, essa foi a vocação do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que ele falou que essa era a vocação dele, a contra-revolução. Espero que uma pessoa que esteja vendo esse vídeo, ou enfim, que nós possamos atuar, porque cada pessoa que vê que não está sozinha, ela ganha um ânimo, ela ganha uma força. E nós vemos que quando o homem virtuoso, o homem que ama a Deus, atua em cooperação com a graça divina, ninguém pode parar. Essa guerra é difícil, mas nós já temos a promessa, né? Nossa Senhora falou: por fim, meu imaculado coração triunfará. Em Gênesis já está lá, porém, para a serpente, né? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Nós somos a descendência da mulher, apóstolos do reino de Maria, a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, foi por isso que eu escolhi esse tema como aula inaugural da confraria, né, Dom Expedito Lopes, que foi um homem que morreu fazendo contra-revolução, um mártir contra-revolucionário. Restaurar tudo em Cristo. Restaurar tudo em Cristo. O que é isso senão a contra-revolução? Ele veio providencialmente para Garanhuns, para esta terra, para combater padres revolucionários, enfim, restaurar a ordem na sua diocese. Foi assassinado por um revolucionário. Então, uma pessoa que não se inclina, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa sensual. Quem conhece a história sabe do padre Osana, né, que ele vinha em concubinato com prima, enfim. Era uma pessoa entregue às paixões desordenadas e que não aceitou a autoridade do bispo, do seu superior. Orgulho e sensualidade. Dom Expedito Lopes é um mártir da contra-revolução. Ele é o símbolo do nosso apostolado. Ele é a nossa cara, a nossa marca e é o nosso intercessor. Então, que Dom Expedito Lopes possa interceder por nós. Que Dom Expedito Lopes, que por um motivo me fez lembrar desse livro que eu tinha lido há anos atrás. E eu tenho certeza que é isso, para dizer, essa é a marca de vocês. Restaurar tudo em Cristo, contra a revolução. Então, aqui foi a nossa aula, muito obrigado. E tenham uma boa noite, Deus abençoe, salve Maria, viva Cristo Rei. E que Dom Expedito interceda por nós. Amém. Amém.